Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Nós somos o que fazemos repetidamente, portanto, excelência não é um ato, mas um hábito. Aristóteles. Realmente só somos bons naquilo que temos o hábito de fazer. Só seremos bons em resolver exercícios se tivermos o hábito de fazê-lo. Isso vale para a matemática e para todos os campos da nossa vida. Vamos relembrar um pouquinho? Nós estudamos em anos anteriores sobre polígonos e é isso que nós vamos revisar aqui antes de entrar na nossa matéria de hoje. Polígonos são figuras planas com contorno fechado, formado somente por segmentos de reta. Então, aqui nós temos exemplos de polígonos, que para ser polígono ele tem que ter todos os lados retos e fechados. Se tiver algum lado curvo, ele já não é polígono, certo? Dizemos que um polígono é convexo quando todo segmento de reta com extremidades em dois de seus pontos fica contido no polígono. Então, se nós colocarmos dois pontos dentro de um polígono, se eu conseguir traçar um segmento e esse segmento ficar todo dentro do polígono, como nesses dois casos, esses polígonos são convexos. Agora, nesse outro polígono, ele não é convexo. Há segmentos com extremidades em pontos do polígono que não ficam contidos nele. Então, por exemplo, se a gente pegar esses dois pontos e traçar um segmento, ele não vai ficar todo dentro do polígono. Tem essa parte aqui, ó, que vai ficar para o lado de fora. Então, se o segmento não ficar todo dentro do polígono, esse polígono vai ser não convexo. Então, convexo quando o segmento ficar dentro do polígono e não convexo quando alguma parte sair para fora, certo? Quanto à nomeação dos polígonos, quanto ao número de lados, nós podemos nomeá-lo da seguinte maneira. Então, se ele tem 3 lados, triângulos, 4 lados, quadriláteros, 5 lados, pentágonos, 6 lados, hexágonos, 7 lados, heptágonos e 8 lados, octógonos, e assim por diante. Há nomes para os outros polígonos com um número diferente de lados também. A matéria que nós vamos estudar hoje é relativa ao polígono de 4 lados, que são os quadriláteros. Seguindo alguns ângulos de um polígono. Utilizando a propriedade da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, podemos descobrir como calcular a soma das medidas dos ângulos internos de outros polígonos. Então, nós vimos na aula anterior que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo? Então, se nós pegarmos um quadrilátero qualquer e nós dividirmos essa figura em 2 triângulos, olha, então nós temos esse triângulo e esse outro, né? Traçando uma de suas diagonais, o quadrilátero fica decomposto em 2 triângulos. Então, se nós somarmos esses ângulos aqui, ó, A, B e C, vai dar 180 graus, porque é os ângulos deste triângulo. E somarmos estes ângulos aqui, ó, D, E e F, também vão dar 180 graus. A soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero é dada por A mais B mais F mais E mais D mais C igual a 180 mais 180, que é igual a 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será 360 graus, certo? Quadrilátero, 360 graus. Vamos estender a ideia de decomposição em triângulos a outros polígonos. Desenhamos um pentágono qualquer e traçamos diagonais a partir de um dos vértices, decompondo o polígono em 3 triângulos. Pentágono é o polígono de 5 lados. Então, a partir desse vértice, nós traçamos 2 diagonais e dividimos este polígono em 3 triângulos. Como cada triângulo
a soma dos ângulos internos é 180 graus, então ficou 180 mais 180 mais 180, que é o mesmo que dizermos 3 vezes 180, que será 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono será 540 graus. E assim nós podemos fazer com qualquer polígono, dividindo em triângulos, nós conseguimos encontrar a soma dos ângulos internos dele. Agora nós vamos ao livro didático, das páginas 182 a 187. E a matéria de hoje será a propriedade dos quadriláteros. Então, dentre os quadriláteros, nós primeiro estudaremos os paralelogramos. Considere os quadriláteros a seguir. Então, aqui nós temos 4 figuras com 4 quadriláteros diferentes, que nós denominamos de paralelogramos, certo? Todos esses quadriláteros apresentam em comum o fato de terem os lados opostos paralelos. Este símbolo aqui em matemática nós chamamos de paralelo. O que quer dizer paralelo? Que eles têm a mesma posição e a mesma distância entre todos os pontos. Então, se eu olhar este lado, ele vai ser paralelo a este outro a esse. É o que está dizendo aqui embaixo, ó, AB paralelo a CD. Então, esse lado AB é paralelo a esse lado, CD. E o lado AD é paralelo a BC. Na figura 2, o lado EF é paralelo ao lado GH. Então, este lado é paralelo a esse. O lado EH é paralelo ao lado FG. Na figura 3, o lado MN é paralelo ao lado OP. E o lado PM é paralelo ao lado NO, certo? Na figura 4, nós temos que o lado RS é paralelo ao lado QT ou TQ e o lado QR é paralelo ao lado TS. Todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos é denominado paralelogramo, certo? Então, se ele tiver os lados opostos, então este lado oposto a este forem paralelos, este lado é oposto a esse, são paralelos. Então, se ele tiver todos os lados paralelos, ou alguns livros trazem assim, se ele tiver 2 pares de lados paralelos. Por que 2 pares? Porque se ele tem 4 lados, 2 pares, 2 vezes 2, 4, certo? Alguns livros trazem escritas diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa que aqui. Então, observe a figura 2 e a figura 3. Na figura 2, o paralelogramo EFGH da figura 2, que tem os 4 ângulos internos retos, é denominado retângulo. Então, além dos lados opostos paralelos, ele tem 4 ângulos retos. Então, por isso ele é chamado de retângulo. A figura 3, o paralelogramo MNOP da figura 3, que tem os 4 lados congruentes, é chamado losango ou rombo. Quando eu falo lados congruentes, relembrando esse termo que nós vimos na aula passada, quer dizer que ele tem a mesma medida. Então, além dos lados paralelos, né, opostos paralelos, este lado paralelo a esse e este paralelo a esse, esses lados têm a mesma medida. Então, ele é chamado de losango ou rombo. E a figura 4, o paralelogramo RSTQ da figura 4, que tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos internos retos, é chamado quadrado. Os paralelogramos apresentam as seguintes propriedades. Então, retornando, ele tem os lados paralelos, opostos paralelos, 4 ângulos retos e, além disso, 4 lados congruentes, quer dizer que os 4 lados têm a mesma medida. A primeira propriedade. Em um paralelogramo,
os ângulos opostos são congruentes. Então, observem essa figura. Neste paralelogramo, esse ângulo A tem a mesma medida que esse ângulo C, e o ângulo D tem a mesma medida que o ângulo B. Por isso, nós dizemos que o ângulo A é congruente ao ângulo C e o ângulo B é congruente ao ângulo D. Quer dizer que eles têm a mesma medida. Segunda propriedade. Em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Quer dizer que eles têm a mesma medida. Então, nós dividimos aqui em dois triângulos e pela congruência de triângulos, nós temos que esse lado aqui, ele tem a mesma medida que esse. E esse lado tem a mesma medida que esse. Então, lados opostos são congruentes, têm a mesma medida. Terceira propriedade. Em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Então, quer dizer que esse ponto M aqui é o ponto médio desta diagonal. Por exemplo, se essa diagonal medir 4 centímetros, então quer dizer que esse ponto M se localiza em 2 centímetros, porque eu terei 2 aqui e 2 aqui. Se essa diagonal tem 5 centímetros, por exemplo, então quer dizer que esse ponto M se localiza no centímetro 2,5, porque eu tenho 2,5 centímetros aqui e 2,5 centímetros aqui. Então, por isso que as diagonais cortam-se ao meio. Agora vamos estudar os paralelogramos que recebem nomes especiais: o retângulo, losango e quadrado. Primeiramente, o retângulo. Além das propriedades dos paralelogramos, o retângulo apresenta uma propriedade característica. As suas diagonais são congruentes. Então, nós vimos lá que as diagonais, elas se cortam no ponto médio, né? E no paralelogramo, no retângulo, nós temos ainda que elas são congruentes. Quer dizer que essa diagonal que está em vermelho tem a mesma medida que essa diagonal que está em azul. Isso acontece no retângulo. No losango, além das propriedades gerais dos paralelogramos, o losango apresenta uma propriedade característica. As suas diagonais são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos do losango. Então, aqui nós temos dois termos, né, diferentes. Primeiro, perpendiculares, né? Quando duas retas, dois segmentos são perpendiculares? Quando eles se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, que é o que a gente representa por esse símbolo, esse quadradinho. Então, elas se cruzam, essas diagonais, e são perpendiculares, formam ângulos de 90 graus. E estão contidas nas bissetrizes. Quando a gente fala em bissetrizes, nós estamos falando sobre os ângulos. Então, esse segmento que corta o ângulo D ao meio, divide ele em duas partes iguais, é a bissetriz deste ângulo, certo? No quadrado, o quadrado reúne as propriedades dos paralelogramos, dos retângulos e dos losangos. Quais são elas? Então, olha, os paralelogramos, dois lados, pares de lados congruentes, as diagonais se cruzam perpendicularmente, formando ângulos de 90 graus. Além disso, no quadrado, as diagonais têm a mesma medida, então elas são congruentes. Nos trapézios, observe os quadriláteros das figuras seguintes. Eles apresentam apenas dois lados paralelos. Quadriláteros com essa característica são chamados trapézios. Os lados paralelos são as bases do trapézio. Então, aqui nós temos dois exemplos de trapézio. Então, quem são os lados paralelos? Neste trapézio aqui, nós temos o lado AB, desculpe que não sai reto, e o lado BC, certo? Então, o lado AB e o lado BC são paralelos.
O lado AB é a base maior e o lado CD é a base menor. Neste aqui, embora ele esteja apoiado por esse lado, a base dele são esse lado aqui, ó, são os lados que estão verticalmente indicados aqui. Então, o lado PS é paralelo ao lado QR, é o que está escrito aqui. PS é a base maior e QR é a base menor. A distância entre as bases é a medida da altura do trapézio. Então, a distância, se aqui é a base, no caso aqui eu tenho OP, a base menor, e MN, a base maior. Então, a distância entre essas medidas, né, é a altura deste trapézio. Entre os trapézios, devemos destacar dois casos particulares. Então, nós temos o trapézio retângulo e o trapézio isósceles. No trapézio retângulo, que é representado por essa figura, é o trapézio no qual um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. O lado AD é perpendicular às bases. Então, aqui eu tenho a base AB e a base CD, que são os lados paralelos. Este lado AD, ele é perpendicular, quer dizer que ele forma um ângulo de 90 graus com as duas bases. Então, por isso que esse trapézio é um trapézio retângulo, por causa dos ângulos de 90 graus, por esse lado ser perpendicular. Já o trapézio isósceles, ele é representado por esta figura. É o trapézio no qual os lados não paralelos são congruentes, quer dizer que tem a mesma medida. Então, ó, aqui nós temos a base SR e PQ, a base menor e a base maior. Então, esses outros dois lados, PS e QR, são congruentes, quer dizer que eles têm a mesma medida. Vamos apresentar duas propriedades dos trapézios isósceles. A primeira propriedade: o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo B. Então, por isso que nós dizemos que o ângulo A é congruente ao ângulo B. O ângulo C é igual ao ângulo D. Então, quer dizer que o ângulo C é congruente ao ângulo D. Quer dizer que eles têm a mesma medida, certo? Então, os dois ângulos de cima têm a mesma medida e os dois ângulos de baixo a mesma medida. Em um trapézio isósceles, os ângulos da base são congruentes. Das duas bases, no caso, tanto da base maior quanto da base menor. Segunda propriedade, nós temos as diagonais aqui. A diagonal AC, que nós representamos com esse tracinho em cima, quer dizer segmento. O segmento AC é congruente ao segmento BD, quer dizer que elas têm a mesma medida. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes, têm a mesma medida. Para resumir em um quadro as propriedades vistas, né? Então, nos paralelogramos, tem lados opostos e ângulos opostos congruentes. Ângulos de um mesmo lado são suplementares. Outro termo novo, suplementares, quer dizer que a soma dá 180 graus. As diagonais se cortam em seus pontos médios. Então, aqui nós só estamos falando dos paralelogramos, os trapézios são outro caso. Os retângulos têm a propriedade dos paralelogramos e suas diagonais são congruentes. Os losangos têm as propriedades dos paralelogramos e suas diagonais são perpendiculares. E os quadrados têm todas as propriedades dos quadros anteriores. Então, tudo que está envolvendo aqui são propriedades dos quadrados. Como já dissemos, o quadrado é paralelogramo, é retângulo e é losango. Por isso, para ele valem todas as propriedades vistas. Então, se nós afirmarmos
Todo quadrado é um losango? Sim, ele é um losango, porque as diagonais dele se cortam perpendicularmente. Todos os quadrados são retângulos? Sim, porque suas diagonais são congruentes. Todos os quadrados são paralelogramos? Sim, porque ele tem os lados opostos e ângulos opostos congruentes. As diagonais se cortam no ponto médio e os ângulos de um lado são suplementares. Então, resumindo aqui, os quadriláteros, eles podem ser convexo, quando os dois pontos, o segmento está todo contido dentro do polígono, ou não convexo, quando eu marco 2 pontos, traçando o segmento, uma parte sai fora. Então, nós estudamos aqui o caso dos quadriláteros que são convexos. Os quadriláteros, eles podem ser trapézios. Nos trapézios, eles podem ser retângulo, isósceles e escaleno. Nós só estudamos aqui, no caso, o retângulo e o isósceles. E os trapézios também eles podem ser paralelogramos. Se for paralelogramo, ele pode ser retângulo ou losango. E o retângulo pode ser quadrado e o losango pode ser quadrado. É isso que diz esse fluxograma aqui. Então, vamos aos exercícios de hoje. Lembrar que os exercícios devem ser entregues hoje até às 18 horas ou entregue impresso na escola conforme combinado com a Eliandra, tudo bem? Então, hoje nós vamos resolver exercícios complementares que não estão nem no livro didático e nem no giro. Então, vocês terão que copiar esses exercícios, certo? Copiar e resolver no caderno. O exercício 1. O número de lados de um quadrado multiplicado pelo número de vértices de outro quadrado é. Lembrando, quem que é o quadrado, né, gente? Então, nós temos aqui o quadrado. Se eu multiplicar o número de lados, quantos lados eu tenho, pelo número de vértices, que são os cantinhos, quanto vai ser? 8, 12, 16 ou 32? Vocês vão marcar o X na alternativa correta. No 2. Qual das figuras geométricas seguintes não é um polígono? Lembrando, lá no primeiro slide, polígono é uma figura que tem todos os lados formados por segmentos retos e é uma figura fechada, certo? Então, tem que ser formada por segmentos de reta, ou seja, tem que ter todos os lados retos. Qual das figuras seguintes não é um polígono? Então, eu estou perguntando qual não é. Então, lembrando, a letra A, triângulo. Então, o triângulo é essa figura aqui. Será que ele é polígono ou não? O quadrilátero. Eu coloquei esse exemplo de quadrilátero, mas pode ser qualquer figura que tenha 4 lados. Ele é um polígono ou não? O pentágono e a letra D, a circunferência. Quando eu falo circunferência, tem um parênteses aqui. A circunferência é só a linha que define aqui a circunferência. O círculo eu conto a parte interna. Então, a circunferência é só a linha que traça a figura. E círculo já envolve a parte interna, mas aqui eu estou falando de circunferência. A circunferência tem todos os lados retos? Então, voltando lá na definição de polígono, qual das figuras geométricas seguintes não é um polígono? 3. É uma questão que caiu no Saresp. Os desenhos abaixo representam figuras planas que têm em comum a propriedade de terem. Então, nós temos aqui um retângulo, um quadrado. Aqui é um quadrado, que também é um losango, que também é um retângulo, né? Ele está meio inclinado, mas podemos dizer que é um quadrado. E aqui nós temos o paralelogramo. Então, qual que é a propriedade comum a todos eles? Tem pelo menos um ângulo reto? B, todos os lados de mesma medida? C, lados opostos paralelos 2 a 2?
Lados consecutivos de mesma medida. Consecutivos é lados seguidos, quer dizer que esse lado tem a mesma medida que esse. Então, qual das alternativas é a correta? O exercício 4. Observe as figuras a seguir. Então, aqui nós temos 10 figuras. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, certo? Nós temos quadriláteros, temos pentágonos, temos esse hexágono aqui, né? Então, indique todos os quadriláteros. Então, aqui vocês vão marcar os números nas figuras que representam quadriláteros. Lembrando, o que são quadriláteros? São figuras que têm 4 lados. Então, vocês vão indicar o número das figuras aqui. B. Trapézios. Então, qual que é a definição de trapézio? É um quadrilátero que tem um par de lados paralelos, apenas um par. Então, quais são trapézios? Paralelogramos. Quais são paralelogramos? Lembrem daquele quadro que resume todas as figuras no último slide antes do exercício. Acompanhem por ele para resolver. Os losangos. Quais os números das figuras que são losangos? E. Retângulos. Quais são os números das figuras que representam retângulos? E F. Quadrados. Quais são os números das figuras que representam quadrados? Tudo bem? 5. Quantos retângulos há nesta figura? Então, nós vamos olhar essa figura em partes ao todo, vamos dividi-la. Esse exercício é mais uma questão de raciocínio. Quantos retângulos nós temos? Então, observando essa figura aqui, quantos retângulos menores nós temos? Só são esses retângulos? E esse retângulo maior? Posso ter um retângulo com 2 partes? Um com 3? Então, vocês vão contar todos os retângulos que são possíveis construir com essa figura aqui. Então, quantos retângulos há nesta figura? 6, 8, 9 ou 10? No exercício 5, classifique o triângulo de acordo com as medidas dos lados. Então, relembrando um pouquinho a aula anterior, né? O triângulo equilátero, todos os lados com a mesma medida. Então, todos os lados com medidas iguais. Ele vai ser isósceles quando 2 lados com a mesma medida, quando ele tem 2 lados com medidas iguais e uma diferente. E ele é escaleno quando todos os lados têm medidas diferentes. Então, vocês não precisam observar os ângulos, somente os lados. Então, aqui se eu tenho 4, 4 e 5,5, eu tenho 2 medidas iguais e uma diferente. Qual tipo de triângulo que ele é? Equilátero, isósceles ou escaleno? Então, vocês vão colocar o nome aqui, né? A classificação deste triângulo aqui na frente. Tanto para a letra A, B, C, D, E e a F. O 6. Estas rodovias formam um triângulo. Classifique esse triângulo de acordo com as medidas de seus lados. Bom, primeiramente, essa tipo de placa aqui, ele está errado, porque no nosso código de trânsito, né, essa placa ela é usada para definir a velocidade, e não é o caso aqui. Essa placa aqui, ela deveria ser aquela verde ou azul que fica na beirada da estrada, que tem a quilometragem da rodovia, certo? Então, aqui nós estamos no quilômetro 51 e aqui no quilômetro 35. Para nós sabermos qual que é o tamanho deste lado aqui, nós vamos ter que fazer uma continha, né? Quanto que falta, quanto que é para chegar do 35 até o 51? Ou 51 menos 35, quanto que mede esse lado? A mesma coisa aqui, nós temos o 35 e o 67, qual que é a medida deste lado? E esse aqui, o 51 e o 67, qual que é a medida desse lado? De acordo com essas medidas, vocês vão classificar esse triângulo em equilátero, isósceles ou escaleno.
deixe indicado as medidas aqui, por favor, tudo bem? Agora, nós vamos resolver os exercícios do livro didático. É importante vocês estarem copiando esses exercícios também para deixar registrado no caderno. Quem não quiser copiar, só ponha respostas, mas indique direitinho aí a página para quando vocês forem estudar, localizarem-se direitinho. Então, vocês vão resolver os exercícios 2 e 6 da página 185, o exercício 3 da página 187 e o exercício 6 da página 196. No exercício 2, lá da página 185, diz: determine a medida x no paralelogramo da figura a seguir. Então, nós temos esse paralelogramo e nós temos alguns ângulos, certo? Então, nós temos aqui o x, que é a medida que a gente quer descobrir, esse ângulo aqui, 35 graus, e esse 82. Há várias maneiras de estar resolvendo esse exercício, mas lembrem-se aqui, ó, 82, esse ângulo aqui que falta, junto com esse outro, ele forma um ângulo de 180 graus. Então, se ele forma um ângulo de 180 graus, se eu já tenho 82, quanto que falta para chegar no 180? Vou fazer uma conta. Depois eu vou ter duas medidas e vai faltar a terceira. Lembrando que essa figura aqui é um triângulo e a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, eu vou somar essa medida que eu encontrei, mais essa, e ver quanto falta para chegar no 180, que será a medida x. Essa é uma maneira de resolver. O exercício 6. Sabendo que a figura a seguir é um quadrado, dê as medidas x e y indicadas. Então, se ele é um quadrado, né, nós sabemos que as diagonais se cortam perpendicularmente. Se elas se cortam perpendicularmente, quanto que mede esse grau aqui, né? Perpendicular, elas formam um ângulo reto, que ele mede quantos graus mesmo? Bom, e nós dissemos também que as diagonais, elas se cortam o ângulo na bissetriz desse ângulo, né? Bissetriz quer dizer que corta o ângulo ao meio. Então, eu sei que o quadrado aqui, ele tem um ângulo reto também, que mede quantos graus mesmo? Então, se eu dividir esse ângulo ao meio, quantos graus vai dar aqui o y? Então, nós vamos encontrar as medidas de x e a medida de y. Lá na página 187, o exercício 3, nós temos aqui um trapézio retângulo, né? Então, nesse trapézio retângulo, tá pedindo para vocês calcularem a medida de x, né? Também há várias maneiras de a gente estar resolvendo esse exercício. A maneira mais simples é relembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero será 360 graus. Se é 360 graus e eu tenho a medida de 3 aqui, eu vou somar a medida dos 3 e obterei a medida do x, sabendo que a soma de todos eles vai ter que ser 360 graus. É uma das maneiras. Usando as propriedades, vocês podem encontrar outra maneira para estar resolvendo também. Lá na página 196, o exercício 6, nós temos um retângulo e um quadrado têm o mesmo perímetro. Quando eu falo em perímetro, eu estou falando do contorno da figura. Então, eles têm a mesma medida de contorno, o perímetro. No retângulo, um dos lados mede 15 centímetros e a medida do outro corresponde a 60% dessa medida. O lado do quadrado mede. Então, para nós calcularmos 60% da medida desse lado do retângulo, nós vamos voltar lá em uma das aulas anteriores, para a gente calcular 60% de 15. Então, nós vamos fazer 60%, 60 por 100, vezes 15. Lembrando que nós vamos multiplicar, cortar o zero. Tudo bem. Fazendo isso, nós vamos encontrar a medida do lado do retângulo.
mas eu tenho que levar em consideração isso aqui que foi dado. Ó. Essa medida que eu encontrar, será que de cara vai ser a medida do lado do quadrado? Eu sei que quando eu somar as 4 medidas do retângulo, eu vou obter um perímetro. Lembrando que o quadrado tem 4 lados iguais, eu vou pegar essa medida do perímetro e dividir por 4. Tentem calcular aí. Então, nossa aula se encerra por aqui. Obrigada por assistir essa aula e até a próxima!